Graça e paz, amados. Gostaria de nesta manhã compartilhar com vocês um trecho das Sagradas Escrituras que está aqui na segunda epístola de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, e é inegavelmente um dos textos assim mais com uma carga emocional, dramática. É um dos momentos inegavelmente mais dramáticos de todas as cartas paulinas e que expressa exatamente um dos momentos, um final ali na vida de Paulo, quando ele está preso já pela segunda vez e sendo prestes a ser julgado pelas autoridades romanas, ali no Império de Nero. Ou seja, quando Paulo está prestes a sofrer o seu martírio. E é um texto muitíssimo rico, é uma mensagem que nos emociona, mas ao mesmo tempo nos enche de vigor, de coragem e de admiração por este grande homem de Deus. Então, leiamos esta passagem belíssima. Procura vir ao meu encontro o mais depressa possível. Aqui em 2 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 9, amém? Procura vir ao meu encontro o mais depressa possível. Porquanto Demas, havendo amado mais o mundo secular, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma a Marcos e traze-o contigo, pois ele me é de grande auxílio para o ministério. Mandei Tíquico para Éfeso. Quando vires, traze-me a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, que trabalha com bronze, prejudicou-me severamente. O Senhor com certeza lhe retribuirá conforme as suas atitudes. Tenha muita cautela com ele, pois se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém se fez presente para me ajudar. Pelo contrário, todos me desampararam. Contudo, que isto não me seja imputado em juízo. Todavia, o Senhor permaneceu ao meu lado e abençoou com forças para que, por meu intermédio, a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os que não são judeus a ouvissem. E eu fui livrado da boca do leão. Assim o Senhor me livrará também de toda a obra maligna e me conduzirá salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Amados, é um texto, como eu já citei, extremamente carregado dessa carga emocional, extremamente dramático, lindíssimo, algo que deve nos encorajar, ainda mais nós, no momento em que vivemos. Eu falo isso com insistência. Nós estamos inegavelmente na reta final da história da igreja e temos que nos encontrar nesse estado, aqui como Paulo se coloca. É interessante que no contexto, na mensagem anterior, ele fala sobre: eu combati o bom combate, completei a carreira, perseverei na fé. Este homem que combateu o bom combate, que cumpriu essa carreira, que perseverou na fé, está aqui neste momento, prestes a ser martirizado. Ele está preparado para ser derramado, como ele mesmo fala, como libação ali sobre o altar. Ele está preparado para este momento, para este martírio. E assim, é nesse estágio, é neste nível, é desta maneira que nós, a Igreja de Cristo, nesta reta final, nós devemos nos encontrar. E isto tudo, este momento todo vivenciado por Paulo, se dá muitíssimo para além da questão do seu julgamento ali no Império de Nero, pelas autoridades romanas, para além de todo este ambiente hostil e de perseguição que os cristãos viviam. O cenário, o entorno de Paulo também é bastante devastador. Ele está falando de discípulos que o abandonaram, amando o presente século, discípulos que se levantaram contra a palavra de Deus, como Alexandre, o latoeiro. Ele está falando de todos esses infortúnios. Ele está vivenciando este momento em muitos aspectos de abandono,
em muitos aspectos de decepção, em muitos aspectos de levante por parte de pessoas que outrora estavam ali do seu lado. Muitíssimo para além, então, de todo aquele julgamento que ele enfrentava, aquela circunstância oriunda daquele império, do Império Romano, do governo de Nero, tão déspota, tão maligno, tão devastador em relação aos cristãos, momento este de intensa perseguição. Para além disso, seu entorno, aqueles que poderiam e que deveriam estar do seu lado, em muitos aspectos não estão, outros abandonaram e outros se levantaram contra. Mas Paulo permanece firme. Ele permanece firme, ele permanece focado na obra do Senhor, dando instruções, dizendo para Timóteo, instruindo Timóteo em muitos aspectos, falando para ele, apontando, reconhecendo a figura de Lucas ali como alguém, um dos poucos que permanece com ele, falando da importância de Marcos, sobrinho, né, de Barnabé, a quem outrora, lá no início da obra missionária, Paulo rejeita a sua companhia, haja vista de tê-los abandonado na primeira obra missionária, mas Paulo agora, e já reconhecendo, lógico, o potencial de Marcos, traz-o, pois ele é importante para a obra. É uma preocupação de um homem que não tem mais, não está focado nas coisas deste mundo, mas tão somente nas coisas de Deus. Um homem que viveu prisioneiro de Cristo, no sentido literal da palavra, no sentido de que assim ele é um servo do Senhor Jesus Cristo. O seu propósito, o propósito da sua vida, da vida daquele ex-perseguidor da igreja, o propósito da sua vida é a obra do Senhor, é a edificação do corpo de Cristo, é o fortalecimento da igreja. E mesmo neste momento tão devastador, Paulo dá todas essas instruções, Paulo tem toda essa preocupação com a obra do Senhor. Diante de todo este cenário, como eu já falei, oriundo do levante do Império Romano, de uma grandíssima perseguição ali no governo de Nero, no Império de Nero, também esse contexto mais próximo em que ele é abandonado, em que há um levante por parte de pessoas que outrora estavam ao seu lado, mas isso não tira o foco de Paulo quanto à obra do Senhor, porque ele sabe o tempo todo que o Senhor está com ele. E assim como foi com ele, no seu primeiro julgamento, será novamente. E a sua vida pertence ao Senhor. Amados, esse texto maravilhoso, esse texto, essa narrativa tão dramática, tão poética, precisa ser para nós um texto de cabeceira nos dias de hoje, pois precisamos nos encontrar assim, na condição de darmos este testemunho, na condição de agirmos a exemplo deste homem de Deus, pois vivemos um momento em que a perseguição à igreja mais e mais se acirra. Vivemos um momento, segundos finais, inegavelmente, e é com este ânimo, com essa disposição, com esta firmeza de propósitos que devemos estar para podermos dar, exemplo de Paulo, esse bom testemunho. É um texto dramático, contudo uma lição maravilhosa. Uma lição maravilhosa de firmeza de propósito, de alguém que teve a sua vida alicerçada em Cristo, de alguém que combateu o bom combate, que cumpriu a carreira, que permaneceu firme na fé. Nós estamos nesta reta final, nós estamos neste momento de darmos este testemunho. E que o exemplo de Paulo possa ser para nós, inegavelmente, algo que nos conforte, algo que nos alimente, algo que nos encha de fé e de disposição de agirmos da mesma maneira quando necessário, de agirmos, de darmos o mesmo testemunho diante de todos os levantes, diante de toda a oposição ao Senhor. Que possamos seguir o exemplo maravilhoso deste homem, que foi um imitador de Cristo. Amém?
Bom, peço a todos que não deixem de dar o seu like, que ativem o sininho para que todas as vezes em que eu venha postar um vídeo você seja notificado. Inscreva-se no canal e compartilhe essa mensagem, né? De graça recebeste, de graça dai. Graça e paz.